Fala pessoal, mais um Homecast no ar e hoje o assunto é cooperativismo, em especial vamos falar da Sicoob. Estou recebendo hoje aqui um convidado para um lado especial, Emerson Ferreira, ele que é superintendente da Sicoob Unicentro BR, é uma das maiores singulares que tem dentro do sistema cooperativista Sicoob e hoje o assunto vai ser para você realmente quebrar a cabeça, conhecer o cooperativismo, entender um pouco mais desse não apenas modelo de negócio, mas desse modelo de vida, como se viver. O hábito é uma forma de se viver diferente do que a gente vê no mundo, né? Cooperativismo. Que muita gente acha que é só de banco, de financeiro, de crédito. Não. O cooperativismo ele é muito além disso, só que hoje a gente vai quebrar sua cabecinha falando sobre carreiras no mercado financeiro em cooperativas. E o Emerson, muito bem-vindo, Emerson, é a melhor pessoa para falar sobre isso. Obrigado, parceiro. Afinal, o Emerson, ele vem de banco, né? Ou seja, ele fez na prática esse movimento que a gente incentiva tanta gente a fazer. E mais do que isso, a gente quer fazer que as pessoas que até mesmo estão em banco hoje, elas também entendam o cooperativismo como uma forma de se tornar pessoas melhores. O cooperativismo não é somente um modelo de negócio, que nem eu falei, gente. Ele é realmente eu falo que é um lifestyle, você vive de forma diferente quando você entende o poder de cooperar. E o Emerson é um convidado pra gente muito especial, que já participou de nossas aulas aqui do PAP, ele é um cara muito querido também de mercado, é um cara que tem assim um baita trânsito. E Emerson, cara, antes de mais nada, o Emerson na Sicoob tá 1 ano e pouquinho, correto? Sim. Né? Tá muito bem, enfim, é uma das maiores cooperativas do sistema. Só que o Emerson tem uma história aí gigantesca antes da cooperativa, né? Por bancos. Conta um pouquinho pra gente, Emerson, como foi essa trajetória? Perfeito. Obrigado em primeiro lugar, Ronaldo, todo o time aqui da Yomi Banco, do Yomicast, pela oportunidade, Seja muito pelas bem-vindo. palavras aqui, pelo carinho. E sempre mantém as portas abertas aqui, a agenda, né, pra gente trabalhar junto, sempre em parceria, cooperando. Cooperando, a casa é tua. Perfeito. Bom, eu tenho uma trajetória profissional basicamente, né, construída no mercado financeiro, né? Eu sou aqui de São Paulo, da capital, e comecei no Itaú, né, com 20 anos de idade, né? Estava fazendo faculdade de administração e preenchi o currículo no site naquela época, né? E o banco me chamou, né? Fiz todo o processo seletivo para entrar na rede de agências, né? Hoje o nome do cargo ainda é o mesmo, agente comercial, né? Ali eu vi que eu tinha aptidão de vendas, de atendimento, gostava muito, né? Mas como eu estava fazendo a faculdade de administração, depois de 1 ano de banco, eu vi que a matéria de exatas, a matéria de matemática financeira, de mercado financeiro, chamou muita atenção. Eu falei, nossa, tem alguma área no banco que consiga trabalhar, né, nesse sentido? E aí me inscrevi para a área, né, na época chamada de mercado de capitais, né, que era uma vice-presidência no banco na época, e dos 21 anos que eu fiquei lá no banco, 10 foi nessa área, né, de crescimento e tudo mais. E aí depois, por objetivo de carreira, né, eu fiz uma mudança grande aí, radical. Eu falo que eu troquei de empresa dentro da mesma empresa, indo para uma área de operações, né, que é uma área que eu não tinha atuado, nem quando eu entrei no banco e nem depois dentro da área de investimento, tinha realmente nada a ver, mas que foi ótima também, uma outra escola, né? Que se provocou. Exatamente, para conseguir, né, chegar no cargo que eu pleiteava, que era o cargo de superintendente, né? Tanto de operações, e depois acabou tendo fusão entre as áreas e ficou superintendente comercial, né? E há 1 ano atrás veio a oportunidade aí, né, para o cooperativismo Sicoob, exatamente. Resumindo aí um pouco da jornada, né? E quando você fala que você mudou de emprego sem mudar de CNPJ, é uma coisa que, chama muita atenção, porque a gente faz uma provocação para você que está acompanhando hoje, que de repente está olhando somente o teu ambiente de agência, não está conseguindo ver nada além do ambiente do varejo, da rede. E o banco, como o Sicoob como o Itaú são instituições muito grandes, né? O mercado existe muito além de uma agência. Eu vejo que é uma queixa bem comum, Emerson. As pessoas não têm oportunidade fora da agência, mas como que você mensura ter ou não oportunidade? Assim, alguém bater na tua porta e perguntar se você quer mudar? Ou você procurou alguém para você expor que você quer mudar, né? Então tem a diferença entre você ter uma busca ativa e uma busca passiva. A busca passiva, geralmente, no mercado que nem o nosso hoje, competitivo, ela não traz muitos frutos, né? Então, que bacana esse recado do Emerson de trazer para a carreira, pivotou a carreira sem mudar de CNPJ, incrível. Perfeito. E aí sim, na cooperativa você tem uma mudança radical.
não só de CNPJ, mas de cultura, de tamanho, de modelo de negócios, enfim. Como que foi o amadurecimento para o cooperativismo? Essa conversa, quando você deu aqui para o Sicoob, qual foi ali o teu sentimento de, além, imagino eu, do desafio de você viver uma experiência nova após 2 décadas? Perfeito. Quando eu me inscrevi para uma vaga, era uma vaga de superintendente também, né, no Sicoob, na Unicentro BR, né, que vem se expandindo muito. Né? Depois, obviamente, a gente vai falar um pouco mais aqui do cooperativo, como é o sistema, como funciona, então não vou comentar agora. Era uma vaga, inclusive, para superintendente em Goiânia, que é a sede dessa né, singular, que a gente chama, e a gente explica melhor daqui a pouco, em Goiânia. Né? E ao longo do processo surgiu, né, como é uma cooperativa que está em franca expansão, abertura de agências e tudo mais, surgiu que, olha, como você tem um histórico, um perfil comercial e tudo mais, a gente está abrindo uma superintendência em São Paulo, na capital, onde você mora hoje. Né? Você topa mudar a vaga, né, que hoje você está disputando para Goiânia, para São Paulo? Opa, ok. Claro, sairia daqui para ir para aí. Melhor impossível, melhor né? impossível. Não podia ser mais providencial. Mas assim, a mudança é sensacional, né? Como você comentou muito bem, assim, é um estilo de vida. Né? A gente não leva o cooperativismo só no horário ali comercial que você está trabalhando numa cooperativa. Né? Realmente, depois que você entende, vive a cultura, os princípios do cooperativismo, você leva para dentro da tua casa, na relação com teus amigos, você vende isso, vamos dizer assim, para todo o mercado. Né? Porque, como a gente traz o nosso princípio, né, de levar a justiça financeira, né, e isso vai gerar prosperidade para onde estiver, é realmente na essência. Né? E eu brinco muito em palestras que eu faço dentro da cooperativa e fora, né, que falo, olha, eu vou falar uma coisa só para vocês entenderem o grau, né, de profundidade que é realmente você entrar no mundo do cooperativismo e você não sai mais. Né? Falando pouquinho de futebol, eu sou corintiano, né? Mas eu falo que depois que eu consegui... Olha o Lucas, olha o Lucão brilho, olha. Tamo junto. Mudou a fisionomia do Lucas. Você conheceu, olha lá. Mas eu falo que depois que eu conheci o cooperativismo, meu sangue é verde. Então, estou falando isso, né, voltado para o cooperativismo, entendeu? Eita. Só para ter uma ideia da profundidade, porque para o corintiano falar isso, né, olha como, né, realmente é algo, né, quando você é picado ali... Acho que nem tem como você trabalhar na COP se você não tiver essa mudança de chave, né, Emerson? Porque é muito diferente tudo, né? Exatamente. A gente contrata muito profissional do mercado, até pela expansão, né? Muito profissional do mercado. Mas quem realmente a gente vê, quem não vira a chave, acaba não ficando, não adianta. Né? Mas é muito difícil. A grande maioria vira a chave e ama, né? E eu falo que aí o sangue fica verde, aqui como o meu caso, que eu estou dizendo, e leva isso como estilo de vida. Né? Como impressionante. É uma coisa que a gente vê muito peculiar da cooperativa, esse tipo de comportamento, né? E tem um ponto da cooperativa que uma vez eu ouvi de um colega de uma co-irmã, que assim as cooperativas se tratam, são co-irmãs porque elas têm objetivos, obviamente, individuais, só que elas têm ali um objetivo coletivo de promover o cooperativismo. A gente está batendo 10% de share num país que dá para você, com certeza, aí, dobrar, triplicar isso num horizonte de 10 anos. E aí eu ouvi uma vez de um colega da Cressol que ele comentou que o cooperativismo fez que ele passasse a ser mais empático na vida pessoal dele. Aí eu pensei, discurso legal, mas deixa eu entender a prática. Ele começou faz muito tempo. Eu não entendia tanto o cooperativismo, não que eu entenda hoje, mas entendia menos que eu entendo hoje. E ele começou a compartilhar, falou, cara, ali você é dono e todo mundo é dono. Quando alguém faz uma coisa que você não concorda, você tem que se perguntar o que levou aquela pessoa a tomar aquela decisão ou pensar daquele jeito. E eu aprendi, ao invés de julgar, eu tentar conversar, mostrar minha opinião, mostrar minha visão e, se for o caso, se fizer sentido para a pessoa, a gente mudar a opinião dela. Isso é muito diferente de trabalho, isso é vida, né? É uma mudança assim, brusca de comportamento humano. E a cooperativa, ela tem esses pilares, né? Falando até dos pilares, a gente vai se aprofundar agora um pouquinho, que você vai ter que entender hoje aqui definitivamente o que é uma cooperativa, tá? E o quanto que o Sicoob, ele tem participação nesse boom que nós temos visto aí de alguns anos para cá. Quais são esses pilares que todo mundo se fala aí?
pilares, premissas, os valores fundamentais do cooperativismo, Emerson, que todo mundo fala. Você tem os princípios do cooperativismo, né? São os princípios mundiais. Isso, né, não é só aqui no Sicoob, não é só no Brasil, isso é no mundo, né? E são princípios que realmente norteiam, né, toda e qualquer decisão, né, forma de gestão, de gerir um negócio, um atendimento com um cooperado, até uma prospecção de algum negócio que pode ser bom, mas se de repente ele pode eventualmente ferir um dos princípios, já é uma tomada de decisão para a gente não seguir. Né? E alguns deles, por exemplo, que quando você está aqui, você vê que realmente na prática, né, faz muito sentido. Por exemplo, né, o 7º princípio, que é o interesse pela comunidade. Né? Então, todo o resultado, né, de uma agência, né, uma parte desse resultado, ele volta e deve sempre voltar para aquela comunidade local. Então, assim, o que aquela agência ela gera de funding, por exemplo, dos recursos captados, né, naquela cidade, volta para quem precisa do dinheiro emprestado naquela mesma cidade. Então, estou dando um exemplo, né, bem prático, né? Isso é uma parte, né? A outra parte é de apoio na comunidade, né? De ajudar, por exemplo, alguma entidade ali naquela cidade. Então, desde a ajuda, né, de desenvolvimento, um patrocínio junto com algum cooperado que faça sentido para a comunidade, até o próprio negócio em si. Né? O recurso captado ali, ele volta para aquela mesma praça. Isso é muito diferente, por exemplo, de banco. Né? As agências geram um resultado, esse resultado vai centralizado para a sede do banco. Ele pode até, obviamente, investir em projetos sociais, comunidade, mas pode ser espalhado, não necessariamente naquela origem onde foi gerada uma parte da receita. Né? Perfeito. Excelente. E assim, a cooperativa, ela traz uma... Quando a gente fala de devolver, de certa forma, é uma coisa que a cooperativa ela também ganha muito com isso, porque você traz uma devolução financeira, um estímulo para o empresário local, microempreendedor, para aquela sociedade no todo. E essa sociedade, ela progredindo, automaticamente ela faz que os negócios do cooperativismo também progridam. O cooperativismo, ele não tem fins lucrativos, só que ele tem necessidade de resultados operacionais, porque ele precisa remunerar o associado, o colaborador, o associado, que é o cliente bancário, que todo mundo não é associado. Ele é dono, então ele é associado, ele não é simplesmente um cliente. Então tem que ter resultados. E os resultados têm sido muito bons ano após ano. Só que a questão o resultado tem sido conquistado de uma maneira sustentável, que é um dos pontos que a cooperativa também sempre reforça, que o negócio tem que ser perene, o negócio tem que ser lastreado em relações transparentes e sustentáveis. Exatamente. Logo, a gente vê na vida de quem que trabalha em cooperativa, claro que eu não estou generalizando, podem existir ali exceções de todos os lados. Tanto do lado bancário tem gente feliz, quanto do lado cooperativo pode ser uma situação pontual de alguém que não seja tão feliz. Mas na maioria das situações, a gente vê o pessoal de cooperativa tendo uma vida muito menos conturbada do que, de repente, o pessoal, colega de banco no varejão. As cooperativas, elas permitem ali você equilibrar o que você acredita, no que você precisa entregar, você ter um discernimento do que é gerar valor. A cooperativa liga muito para isso. Até a grade de produtos. Você pega, por exemplo, linhas de crédito. Quantas linhas de crédito diferentes tem? Eu estou acompanhando, por exemplo, agora na AgriShow, evento em Ribeirão Preto, a Sicoob transmitindo ao vivo o evento. Linhas de crédito das mais inimagináveis, para maquinário, para tudo, de incentivo à colheita, de incentivo ao plantio, giro, tem tudo, linhas de crédito com garantias das mais assim, diversas, e a gente vê que hoje a questão da qualidade do crédito da cooperativa, ela é muito atrativa, né, Emerson? Porque você vê ali, por exemplo, taxa de juros comparado com outros grandes bancos, é bem discrepante uma coisa na outra. Exatamente. O que leva, comercialmente falando, o cooperativismo a alcançar esse status de um provedor de um serviço bom com preço tão atrativo perto dos demais concorrentes. Perfeito. E assim, você como cooperado, né, atuando numa cooperativa, você ganha não só na linha das taxas já serem mais competitivas, e é uma boa parte da resposta, você já muito bem comentou, porque cooperativa
por essência, ela não visa o lucro, né? Obviamente, ela quer dar o melhor resultado financeiro possível, porque já que todo mundo que está aqui dentro é dono, né? Quando tem um resultado financeiro positivo, o que em uma outra empresa chamaria para facilitar de lucro, né? Aqui a gente chama de sobras. Né? E essas sobras são divididas proporcionalmente entre todos. Então, todo mundo é dono, todo mundo recebe as sobras todos os anos, obviamente resultado positivo todos os anos, o que é o caso aqui do Sicoob, da nossa singular da Unicentro BR, né? Que esse ano completa 31 anos e desde o primeiro ano sempre gerou as sobras, né? Muito bem administrada, gerando sobras e rateando para todo mundo. Então esse é um primeiro ponto, já que não visa lucro, dá para ser mais competitivo, não precisa apertar tanto nas taxas, né, como o banco e tudo mais. Então, você já tem um ganho aí pela taxa, na média, ser sempre menor em todas as linhas. Né? Mas você tem outros ganhos complementares, né? Porque assim, eu ganho na entrada na hora de tomar o crédito, porque ele é mais barato, por exemplo, falando do crédito. Né? Depois eu tenho as sobras ainda no final do exercício, que vai voltar uma parte para o meu bolso. Então, também é um ganho. Né? A comunidade ganha porque, dando um resultado positivo, aquela agência, né, naquela cidade vai voltar, né, inclusive indo pelo 7º princípio do interesse pela comunidade. Então, você tem várias linhas. A outra também é o seguinte, nosso presidente, doutor Raimundo Nonato, ele sempre comenta isso. Só o fato, quando a gente abre uma agência numa cidade, a taxa média do mercado já cai. Inclusive, obviamente, dos bancos. Por quê? Porque sabe que é mais competitivo, que se continuar usando aquelas taxas, uma boa parte do mercado vai vir para a gente. Então, a gente ajuda até na taxa média de quem não vem para a cooperativa. Né? Então, isso também é o cooperativismo, né? Ajudando. Né? E assim, o cooperativismo ele arrasta, né, um movimento que ele favorece a todos. E o cooperativismo, ele começou, aí você me corrige, o que eu tenho de percepção histórica, ele veio muito forte nas regiões onde o agronegócio ele é o principal motor da economia, só que nós vimos nos últimos anos uma expansão assim, muito interessante se ver, por exemplo, aqui na nossa região da Avenida Paulista. Nós temos hoje 3 cooperativas representadas, nós temos Sicoob, nós temos outras cooperativas. Você vê agências premium, agências muito bem hoje desenvolvidas, muito bem pensadas, e elas têm um padrão de bancos, segmentações de alta renda. Elas têm hoje uma nova vertente do cooperativismo. Como que o cooperativismo vê, inclusive, até que ponto que está disposto a se sofisticar para atender a todos, sem perder essa questão da proximidade e da origem de atender a massa? Perfeito. Esse ponto é super importante. Assim, diferente de olhar transformação, inovação, né, olhar o momento, olhar para frente, né, o futuro, se transformar, ter agências extremamente modernas, lindas. Um ponto é a essência que a gente não abre mão, né, que é manter sempre a proximidade com os cooperados. Né? São agências lindas, o cooperado pode ir lá, pode usufruir, inclusive, de espaço para fazer negócio, porque, de novo, aqui todo mundo é dono. Né? Mas a gente não abre mão do contrário, né? Do nosso time comercial, da gente estar lá no cooperado, contribuindo com o negócio, né? E construindo junto, e prosperando. Né? Então, esse ponto é importante. Não importa a base de cooperados crescendo, a base de agências, a base de colaboradores crescendo. O princípio, o DNA da proximidade, né? Construindo junto ali com os cooperados, esse a gente não abre mão de jeito nenhum. Né? E você tocou num ponto importante também, que me dá a oportunidade de dividir o seguinte. Qual que é o nosso grande objetivo olhando o sistema Sicoob? Né? É atender desde o tradicional. Então, assim, aquela pessoa, aquela empresa, né, pessoa jurídica, pessoa física, que eu digo do tradicional cara, eu não quero internet, eu não quero aplicativo, eu ainda quero ir lá na agência, falar com alguém. Olho no olho, tomar café. Se quiser o papel ali. Tomar café não apenas, tomar leite com canela. Isso aí. Depois a gente conta essa. Exatamente. Diferencial característica aí da nossa singular, né, da Unicentro BR. E a gente quer esse público também. E estão preparados para atender, porque o nosso DNA é essa proximidade. Então, não tem problema. Mas também atender, estar preparado para o digital.
né? Então, o nosso aplicativo ele foi avaliado por várias vezes consecutivas, o melhor aplicativo de mercado financeiro. E eu vim e tenho conta não só do banco que eu vim, mas de outros, né? E realmente é diferenciado, né? Você pega A hoje, questão do você aplicativo, pega na Google Store, você pega ali na Apple Store, super bem as avaliado, né? notas de avaliação dos aplicativos são Exatamente. espetaculares. Agências modernas, né, também para atender, e aí eu vim, né, atuei em segmentos de alta renda, onde as agências são bem diferenciadas, não perde nada. A gente está montando uma agência conceito, né, na Faria Lima, né, que eu já convido todo mundo que está aqui assistindo, se for de São Paulo, passar lá, Que e legal. se não for, quando estiver passar na Faria Lima, muito próximo ali do Shopping Guatemi. Legal. Né? Esquina com a Gabriel Monteiro da Silva, daqui um mês mais ou menos deve estar pronta, Que legal. inaugurada. Que é uma Estaremos agência lá. conceito que vai, Ó. assim, já está super Que convidada. legal, que top. E é uma agência conceito assim que eu não vi nenhum outro banco, que já lançaram várias agências conceito, mas igual essa, nossa, do Cicobi, da Unicentro BR, está disparadamente assim na frente, olhando inovação, experiência, né, seja, né, de quem está indo ali convidado, que às vezes nem é cooperado ainda, seja dos nossos cooperados, totalmente inovadora e transformadora. Então, é o novo, o futuro, o digital e o tradicional. A gente está preparado para todos os públicos. E olhando pessoa física e jurídica também, tá? Já aproveitando o pacote aí. E você pega, por exemplo, o que o cooperativismo tem feito, na prática, o que o discurso, muitas vezes, de bancos fez. E assim, novamente, não tem melhor ou pior. Banco, eu sou muito grato, eu só trabalhei em banco, nunca trabalhei em cooperativa, mas eu tenho um apreço gigante. Eu conheci cooperativismo ao longo da minha carreira e assim, gostei muito da forma de trabalhar e de viver, né, que vocês têm. E o que eu tenho acompanhado bastante o cooperativismo, ele está preocupado em crescer, mas ele está preocupado em crescer fazendo que as pessoas cresçam junto, mas sem mudar o gosto dela. Você colocou um ponto. Mas eu quero ainda valorizar que o associado, o cooperado tenha acesso à agência e possa tomar um café, possa tomar um leite com canela, possa me visitar, me abraçar, ter contato próximo, físico. Porque muitas vezes a gente viu que os bancos, na expansão ali no começo do século, né, foi uma expansão, tinha agência em regiões ribeirinhas, aqui, ali, e depois, com a digitalização, a gente viu um enxugamento aí muito robusto, que está em curso ainda, né? E em contrapartida, as cooperativas, elas não param de crescer, não param de abrir, né? Então, você vê praças que são pequenas, não interessantes comercialmente aos olhos dos bancos, e que você vê cooperativas ali estabelecidas, e aí tem um fenômeno, que as cooperativas elas passam a dominar completamente aquela região, né? Perfeito. Fala um pouquinho pra gente como que é essa questão de comprar a ideia que o associado, o cooperado tem do cooperativismo. Já conheci regiões em que o banco não entra. O banco tem ali, mas assim, as pessoas elas vão te criticar. Se você fala que vai no banco, não, você tem que ir na cooperativa. Ou seja, a região abraçou a cooperativa de um jeito e meio que internalizou. Ou seja, banco não é bem-vindo, digamos, ali naquela praça. Como que é construído esse relacionamento assim, né, tão singular? Perfeito. Eu acredito que esses princípios, né, e o nosso DNA de estar próximo, de realmente querer construir junto com o cooperado, né, o crescimento do negócio, né, seja uma pequena empresa, uma grande empresa, ou como pessoa física, seja um grande diferencial aí comparando com os bancos, né, que as pessoas muitas vezes até no interior têm esse tipo de pensamento, né? Ali eu faço as minhas transações, pago por isso e acabou. Né? E a gente não quer isso. Né? A gente quer construir junto, né? A gente quer, desde o momento do sonho, né? Eu pego muitos atendimentos nesse sentido de empresários que têm ali um sonho. A gente, cara, vamos investir, acho que vale a pena, é bom para você, é bom para a cooperativa e é bom para a comunidade. Fazendo esse triângulo, não tem como, né, não contribuir. E outro ponto também, que eu acho que a cooperativa ajuda muito, que você comentou, é a gente entrar em lugares que muitas vezes os bancos saíram, né, e aí não tem num banco, né, ou uma empresa financeira ali na cidade, toda a economia vai embora, né, porque você pega ali, por exemplo, aquele público aposentado, que às vezes sai ali da roça, da tua fazenda, e vai para a cidade ali, que já é pequena, só para sacar a tua aposentadoria. E aí não tem um banco ali, né, uma instituição financeira, ele tem que ir para uma
uma outra cidade e lá ele já faz a compra, ele já gasta, ou seja, ele deixou todo o dinheiro, né, gerando a economia de uma outra cidade e volta, né, para a cidade e ela acaba não se desenvolvendo e tudo mais. Então, o Cooperativo tem muito essa visão de onde a gente pode entrar para poder apoiar, fazer o dinheiro local ali girar e aí prosperar, né? De novo, vou colocando as palavrinhas aqui, os nossos princípios, né? Legal. E gerar ali o crescimento econômico na própria cidade. Então, quando a população vê isso, né, é que gera esse abraço que você comentou. É um né? vínculo de confiança. Exatamente. E esse Cicobi, ele é um exemplo de como que isso deu certo, né? Foi aqui no Brasil, o cooperativismo está crescendo, mas já está claro que ele foi muito bem acolhido e algumas regiões, inclusive, elas têm crescido muito pelo incentivo do negócio, né? Promovido pelo cooperativismo. Em relação ao Cicobi, conta pra gente um pouquinho esse movimento de expansão que parece não ter fim. Agências abrindo para todas as regiões. E também, traz um pouquinho pra gente do conceito, que eu falei, pô, Cicobi, Unicentro BR, aí você fala, Cicobi, mesma coisa? É a mesma coisa, mas como que funciona essa estrutura cooperativa? Perfeito. Ela tem o sistema, tem as singulares, como que é para quem é leigo no assunto? Perfeito. O Cicobi é o nome de um grande sistema, né? Embaixo, ou sendo mais, né, de uma outra forma, um grande guarda-chuva, vamos dizer assim. Sistema cooperativista brasileiro? Isso. Eu nunca tinha pesquisado, mas eu chutei. É isso? E embaixo dele você tem o que você comentou bem, já que a gente chama de singulares, que é uma segunda etapa, vamos dizer assim, uma segunda camada, né? Hoje, pelo Brasil, são um pouco mais de 340 singulares. Né? Que aí eu falo que o Cicobi é nome e sobrenome, então sempre é Cicobi alguma coisa. No nosso caso, Cicobi Unicentro BR, né? Que é uma dessas 340, hoje a terceira, quarta maior do sistema, dependendo do indicador. Legal. Então, isso já dá o exemplo. Então, tem vários tamanhos. Você pode ter, por exemplo, um Cicobi, alguma coisa, né, uma singular, que pode ter uma agência, pode ter duas agências. Né? Então, uma estrutura bem enxuta, pequena, mas que ajuda ali na comunidade onde ela foi criada e está tudo certo. Né? Como você tem outros maiores, que é o caso da nossa, que nasceu há 31 anos praticamente lá em Goiânia. Né? Antigamente, cooperativa ela só podia ser criada por um nicho específico. Então, era a cooperativa dos médicos de Goiânia. Né? E depois foi se expandindo conforme a regulação foi permitindo. Podia abrir conta não só de médico, mas da área da saúde, não só naquele estado, naquela cidade, como em outro. Então, conforme a gente foi tendo a oportunidade de expandir, a gente foi expandindo. Então, hoje a gente já está em Goiás, né? Goiânia, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, no estado de São Paulo, muito forte. Legal. Né? Em Minas Gerais, também ali no Triângulo, em Uberlândia. Quantas agências? Hoje a gente está aproximado aí de 100 agências. 100 agências. Com algumas em obras ainda para abrir. Então, já estou colocando todas aí na conta. Tá? A gente deve superar 100 agências. Começou em Goiânia, mas hoje mais da metade já está no estado de São Paulo. Que legal. Dado o processo de expansão. E foi justamente aí que veio essa estrutura e a minha chegada. Né? Por exemplo, só comigo na minha superintendência são 20 agências, 8 na capital, exclusivo na capital, todo o entorno, então ABC, Guarulhos, Alphaville e o Vale do Paraíba, Suzano, né? Guarulhos para frente, Suzano, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, até Campos do Jordão e o litoral, com Santos e Guarujá, falando só do pedaço que está sobre a minha gestão. Né? Legal. Então tem uma expansão grande aí. E aí você traz assim, pra gente, então beleza, são 340, você falou aproximadamente. São 340 empresas diferentes. Perfeito. Né? Gestões então, diferentes, tudo apartado. Para a pessoa que hoje ela tá ouvindo essa entrevista, ela fala, cara, gostei dessa ideia. O que é o Unicentro BR, por exemplo, valoriza, o que ela busca? Que tipo de profissional ela espera? A gente vê que hoje, assim, algumas pessoas... Eu recebi um dia desse uma mensagem no Instagram, na caixinha de perguntas, que achei curiosa, que a pessoa pergunta para mim assim, na cooperativa, tem salário? Aí eu olhei e falei, mas será que a pessoa pensou que é uma ONG, assim? Eu falei, não, mas tem salário, tem benefícios. Aí eu falei, cara, então assim, você vê que, infelizmente, ainda há um grande desconhecimento, e o desconhecimento gera a perda de oportunidades, que tem muita gente que está deixando passar o carro e depois vai se arrepender. Perfeito. Como que a pessoa se prepara hoje? O que é valorizado pela Unicentro BR para quem hoje faz uma entrevista, por exemplo? Primeiro,
conexão com as pessoas, né? Eu falo que tudo começa, se eu puder reduzir, conectado ao propósito. Né? Então, assim, conectar pessoas, ou seja, gostar muito de pessoas e tudo relacionado. Empatia, atendimento, a vontade de ajudar, de contribuir, né? De ajudar o outro a prosperar. Né? Falo que é muito melhor a gente cooperar do que competir. Né? E isso a gente usa no dia a dia na vida. Então, pessoas, obviamente, que tenham isso no teu DNA e pratiquem isso no dia a dia. Né? Depois que busquem aí estejam alinhados com a questão de buscar a justiça financeira. E quando eu falo a palavra justiça, não só financeira, né? De olhar a meritocracia, de ser justo, né? Em prol do outro. Estou tentando responder a pergunta linkando com o princípio mesmo da cooperativa. Né? E de ter muito interesse não só pelo resultado, mas também o interesse pela comunidade, em ajudar o outro, né? em apoiar quem está próximo. Por exemplo, na cooperativa é muito comum, quando eu estou conversando com um cooperado, eu já estou pensando, eu consigo linkar a atividade comercial desse cooperado com a de outro? Porque às vezes um pode ser cliente do outro, né? No dia a dia do negócio. Então, isso é cooperar também. Então, pessoas que tenham esse viés, né? E não uma preocupação. olhar negócio, olhar só a venda e tudo mais. Mas esse é um ponto importante, porque assim, às vezes pode passar pelas pessoas, como você trouxe bem o teu exemplo, estou querendo sair de banco, o banco está muito puxado, a meta é muito alta, estresse, tudo mais, vou trabalhar em cooperativa. Né? Como você trouxe bem, não é ONG, né? Não tem... Resultado é rei. Resultado é rei. Exatamente, resultado é rei, vai ter um contrato lá de metas, né? Vão precisar. Só que com todo esse pano de fundo, com todo esse propósito, você vai ver que a vontade de ajudar, o bom atendimento, uma coisa linka com a outra e todo mundo se ajuda, né? O cooperado é dono. Você passa a ver sentido no que você tem que fazer. Exatamente. A questão gente, qualquer área comercial vai ter meta. Pronto. Sim. E assim, você quer ter as áreas que são mais bem remuneradas, desafiadoras, são as áreas comerciais. Se você não tem o perfil, tá tudo certo. Inclusive tem ali, por exemplo, em Goiânia, que tem ali a sede, e em outras, qualquer cooperativa que tem ali o seu centro administrativo, você vai ter funções não comerciais. Mas na rede de agências, você tem que ter esse perfil comercial realmente. E comercial não significa você ter que ser um puro vendedor. Ele acabou de trazer. Quando você pega, por exemplo, um pequeno empresário, aquele cliente ali que tem faturamento de... vamos falar, a gente tem faturamento de 1 milhão ano, 2 milhões, 3 milhões ano, 500 mil ano. Você vai pegar esse empresário, você é um consultor dele. O gerente PJ, ele vai ser responsável por trazer uma ideia que pode, inclusive, fazer esse cliente vender mais, esse associado cooperado. Vai fazer que essa pessoa consiga tomar decisões melhores com o dinheiro, trocar uma dívida mais cara, mais barata, otimizar ali um meio de pagamento. Então, é muito além de vender. A gente sente isso daí nas falas das pessoas. Na semana que o Emerson participou com a gente de uma aula no PAP, eu fiz um post e muita gente embaixo comentando. Descreveram muito bem, a cooperativa é isso mesmo. Vim de tal banco e estou muito feliz aqui. Não tem empresa perfeita porque são empresas feitas de pessoas. E não tem vida mole porque você vai ter desafio sempre. Mas quando você tem desafio, vendo sentido e sendo amparado, tendo reconhecimento para isso, tudo fica mais tranquilo, né? Perfeito, perfeito. E assim, na cooperativa, olha que bacana. Primeiro que olhando a nossa singular, né, a gente tem um catálogo aí de produtos para atender toda e qualquer empresa de qualquer segmento e tamanho, como pessoa física também, né? E você poder se servir de um produto financeiro que você já serviria num banco, em qualquer lugar. Né? Vamos pegar um exemplo prático para facilitar. Eu quero financiar um carro para comprar. Ok, você já vai fazer isso em qualquer lugar, porque você quer e vai fazer, é teu objetivo. Né? Poder ter a opção de fazer isso numa cooperativa, que é onde você já vai pegar uma taxa mais baixa, mais atrativa, né? Trazer todo o teu vínculo de mercado financeiro para a própria cooperativa, porque, de novo, que nem eu falei, a gente atende não só aquele perfil tradicional, como o digital. Então, quer usar o aplicativo, quer usar o site, qualquer ferramenta, qualquer canal, você pode utilizar. E depois, no final do exercício,
você fez tudo ao longo do ano que você faria em qualquer lugar. E ainda uma parte do resultado financeiro, né, que a gente chama de sobras, voltar para a tua conta, isso é sensacional, né? Saber que uma parte desse resultado que você ajudou a gerar, né, foi investido na comunidade que você mora, né? Isso é muito bacana muito também. Então, esse é um princípio. Né? Então, acho que esse na prática ajuda, né, demais a entender um pouco a diferença. Coisas iguais, né, como você trouxe, até para sanar a dúvida de muitos aqui. É um trabalho CLT como qualquer outro em banco, tem remuneração fixa, tem remuneração variável, né? Uma estrutura muito, muito próxima, falando aqui da Unicentro BE, uma equipe de retaguarda lá na sede sensacional para todas as áreas de captação, falando de investimento, de crédito, de produto, né? Back-office para falar aqui de processos e tudo mais, né? Tudo voltado muito para o digital, para tentar ser rápido, eficiente. Agora tem uma grande diferença, né? Quem está aqui ouvindo a gente, tal, que é de banco, às vezes banco grande, e de agência principalmente, né? Quantas vezes, né, o presidente do teu banco foi na tua agência? Quantas vezes o teu diretor foi na tua agência? Eu não estou falando de diretor só comercial, né? Um diretor de operações, um diretor de relacionamento, inovação, de marketing, né? De riscos, né? Foi na tua... Aqui, né, desde que eu vou... Agora, dia 9 de maio, eu completo um ano. Né? A gente já rodou com toda a diretoria do banco, em todas as agências, fazendo bate-papo com todo o time. Então, assim, uma questão de estar próximo, muito forte. Vários pontos que a gente fala, né? Ponto de dor naquela agência, naquela cidade, foram tratados. Com particularidade, o que precisava ser customizado, foi customizado. Então, estou trazendo na prática também, porque a gente ouve muito isso do time, aquele time que já está com o sangue verde. Fala, cara, aqui a gente é ouvido. Assim, toda empresa tem problema, mas aqui a gente põe o problema na mesa e a gente fala com todo mundo, né? Fala com o diretor, fala com o presidente, o superintendente está aqui toda hora, né? Se é um problema com um plano de saúde, se é um problema com um processo, o que quer que seja, a gente põe na mesa e é discutido. E muitas vezes a gente sabe que pelo tamanho, né, de uma empresa, fala o banco, mas pode ser qualquer empresa, a gente não é ouvido, não ganha tração, a dor tem fica distanciamento ali, distanciamento enorme, né? E aqui não. E a cooperativa faz questão de manter essa proximidade. Eu estou dando essa ênfase porque essa mesma provocação da cooperativa em crescer, mas manter essa proximidade com o time de colaborador, são também com os cooperados que abrem a conta aqui. Né? É o mesmo interesse genuíno em manter essa proximidade. Afinal, são todas pessoas. Perfeito. Essa é a questão. E é bacana, você está colocando assim, muitos pontos que, novamente, pela quarta vez eu vou falar isso, acho que talvez nessa gravação. Não tem melhor ou pior cooperativa ou banco. Tem bancos que são excelentes, com certeza a história dele... são muito mais momentos bons na cabeça do que momentos não bons em bancos. Eu também tive, mas está falando de um negócio que, quando a gente fala de varejo, principalmente ali, é uma realidade muito diferente, muito diferente. Aqui tem o ganho não financeiro. Muito se fala de ganho. Eu vi alguns casos de alunos aqui do PAP, alunos nossos da escola, que comentaram que eles tiveram na composição de total comp ali, o cash total do ano, mais que na cooperativa do que no banco, porque as pessoas muitas vezes veem o salário fixo, elas não olham variável. Para um comercial, o comercial tem que olhar o variável. E segundo, tem aquele outro ponto, o cooperativismo tem regras diferentes. Então, tem cooperativas que pagam bem mais que 13 salários no ano. Isso daí vai muito da política de cada uma delas. Em banco você não tem isso. E o ganho não financeiro é você poder ter proximidade a um diretor, um superintendente, e você ter contato com pessoas que vão te fazer crescer como profissional, como pessoa. Então, infelizmente, nós temos ainda em bancos, muitas vezes, aquela cultura de idolatria. Você foi gestor num grande banco e, às vezes, a pessoa cria, não que o banco crie, mas as pessoas criam meio que um mito, uma barreira natural entre um grande gestor, alta gestão, e o profissional da base. Como se não estivesse no mesmo banco, né? E na cooperativa você tem essa proximidade. Então, é um ganho não financeiro que ele é muito importante, porque quem está querendo crescer principalmente está aberto a ver, aprender, ouvir pessoas mais experientes. Isso é incrível. E falar de crescimento, eu vi no Cicobi em especial
alguns casos muito atípicos, assim, de pessoas que foram promovidas muito rápidas. Então, a questão da governança é a governança mais flexível, no sentido não de não ser, de perder a segurança e a perenidade, não, mas de você ser ágil para atender a necessidade comercial do negócio. Então, eu tenho um talento que se destaca muito e ele está num cargo que é um cargo muito júnior para a experiência dele ou para o potencial dele até. E se eu sei que aquele cargo pode ser que eu faça, mantendo ele, perder ele para um concorrente, eu prefiro muitas vezes voltar meus olhos aqui e abrir um pouco da exceção, de flexibilizar, para reconhecer, para promover. Eu vi gerentes de relacionamento que 1 ano e 1 mês depois estavam como gerente de agência. Perfeito. Hoje você não vê isso em banco. Você tem uma governança ali que são 4, 5 anos mínimo de altíssima performance para você ter essa cadeira. Então aqui você vê alguns movimentos que são movimentos assim muito sofisticados. Muito se deve ao quê? A descentralização. O Itaú, um Santander, um Bradesco, é um para o Brasil todo, gente. Então você pega o CNPJ do Itaú Unibanco, ele vai ser o próprio Cachuí mesmo, o CNPJ, vai ter ali as políticas excelentes, cheias de oportunidades, mas aqui na cooperativa menor, você tem mais chance de fazer movimentos assim rápidos, porque você depende de menos aprovações, você depende de menos travas, você tem uma autonomia diferente dos gestores. Então são algumas diferenças que acho que vale a pena colocar também, porque nós ouvimos isso do aluno, tá? Não é somente o Emerson falando, não. É isso mesmo. E assim, tem algumas travas, por exemplo, né, em grandes instituições, começam a ser tantas travas, né, que você fala, cara, quando eu chegar lá do ponto de vista de resultado, de competência, habilidade, atitude e tal, aí eu não vou atender a trava da idade. Aí passou a idade, aí eu já não consigo mais andar. E assim sucessivamente. Cara, a cooperativa não tem isso. Cara, é resultado, obviamente, mas é o perfil, é a vontade. Tem um ponto que eu falo que esse é incomum e é importante dividir isso com as pessoas, que é o seguinte, numa cooperativa como a nossa, que vai crescendo muito, tem uma expansão territorial grande, e aí, nem você comentou, né, grandes bancos estão aí pelo Brasil todo, então esse ponto é parecido, que é a questão da disponibilidade. Né? Esse ponto começa a pegar quando a empresa é grande. Então é importante para quem está ouvindo aqui, porque cara, esse ingrediente vai acontecer também. Eu falo muito isso para todos os times que eu passo. O tamanho da sua oportunidade é do mesmo tamanho da sua disponibilidade. Porque como a cooperativa vai crescendo, às vezes a oportunidade, a fila anda rápido, que nem você trouxe bem, é verdade. Por exemplo, eu não completei ainda 1 ano. Em 1 ano, chegaram mais de 4 superintendentes na cooperativa novos de mercado. Criaram vagas de gerente regional, que não existia quando eu entrei. Né? A gente já promoveu alguns, né? Falo alguns porque realmente foi mais de um. Gerente de negócio que entraram, né, junto comigo, às vezes até depois um pouquinho. Gerente de agência. Né? Realmente tudo já aconteceu em menos de 1 ano, falando só o que eu vi. Né? Mas como a cooperativa está crescendo muito, às vezes alguns também não foram, não por não estar, vamos dizer assim, elegível, né, do ponto de vista de resultado, performance e tal, competência, mas porque às vezes mora na cidade A e não topou, né, ir para a cidade B, que é onde tinha a vaga. Por isso que eu falo que esse ingrediente, esse é igual, galera. Porque isso é para a vida, não adianta. Exatamente. Você ter disponibilidade gente, isso não é só de mercado financeiro, isso é geral, né? Perfeito. Em relação a qualificações hoje, eu vejo que o Sicoob também, muita gente tem até uma deturpação na visão de que as cooperativas não estão sobre o guarda-chuva da autorregulação da Anbima, o que não significa que elas não valorizem e muito as certificações. Fala um pouquinho para a gente como que é essa conduta da Sicoob em relação à qualificação. Curso acadêmico, se contrata hoje pessoas que estão ainda se formando, sem certificação. E entra num ponto também, que é um ponto que muita gente... 2 pontos. Questão, experiência prévia, contrata sem experiência e idade. Tem limite de idade? Perfeito, vamos lá. Olhando o ponto de vista mais objetivo, que é a questão da formação, certificação.
né? Embora não tenha, né, esteja no guarda-chuva aí atendendo a autorregulação da Anbima, eu falo que a régua é mais alta, porque, por exemplo, em banco, até admite-se contratar pessoas em cargo, né, base, e combinar ali 3 meses para tirar uma CPA e tudo mais. É bem Aqui comum. não, né? Aqui tem que entrar com CPA. Não entra sem CPA. Então, eu falo que já é uma CPA 10, régua pelo mais menos. alta. Exatamente. Tá. Cargos de entrada, CPA 10, então estou falando ali de operador de caixa, de assistente de negócio, né? Para o gerente de negócios, né? O gerente de contas, gerente de carteira, a CPA 20. Né? E esse pode, de repente, entrar com uma CPA 10 e depois tirar 20, mas a gente vai pedir. Né? E CEA já para os gerentes de agência. Legal. Né? Então, olhando, e eu trago sempre isso com todos os times que eu passei, é melhor você estar preparado e não ter uma oportunidade do que na hora que tiver uma oportunidade não estar preparado. Né? E aí vale para quem quer entrar e vale para quem está aqui dentro e quer crescer ou às vezes até se manter. Né? Espetacular. Então, esse é o ponto mais objetivo. Né? Ponto de idade que você falou. Cara, a gente não está nem aí para a idade. A gente olha a pessoa, a competência e o que ela pode contribuir. Ou que ela já contribuiu para a cadeira atual, ou que ela pode contribuir para a próxima, porque ela está pronta. Isso é sensacional. Né? E aí eu falo isso e depois que eu cheguei, ficar como é que é isso na prática e tudo mais. E quando a gente vê, por exemplo, filtros vindo, né, do RH pela nossa BP e que realmente, cara, com pessoas de N idades, assim, faz diferença nenhuma, realmente funciona na prática. Eu falo que cada exemplo prático disso que a gente está falando vai deixando o teu sangue mais verde, porque você vai vendo na prática. Porque assim, o discurso ele é muito bonito, às vezes. Exatamente. Mas o bom da cooperativa, da Cicobi, aqui no caso hoje, é que a gente vê isso na prática. Nós temos aqui alunos que entraram na Cicobi com 61 anos de idade. Isso aí. Pessoas que conseguiram o primeiro emprego no mercado financeiro com 52 anos, não eram do mercado financeiro, entraram com 52 anos. Tudo que faz sentido para a cooperativa evolui. Independente assim, mas não é a regra, não é o comum. Faz sentido? Fizer sentido, tá dentro. E falando de sentido, a gente vê que a cooperativa tem uma preocupação muito grande em entregar produtos para o cliente final, associado, cooperado, que façam sentido para ele. A gente vê, acho que o principal causador do estresse em agências, Emerson, na minha percepção hoje, você pode até corroborar comigo ou refutar a opinião, são as metas com produtos descalibrados. Perfeito. Então, assim, capitalização é um bom produto? Tem o cliente que vai consumir, que gosta dele. Só que se eu tiver uma meta que é uma meta gigantesca para entregar uma carteira que todo mês eu vou bater nessa mesma carteira e essa carteira, por acaso, ela não tenha clientes com esse perfil do produto, eu vou acabar vendendo errado. Para entregar o resultado, eu vou ter que ferir o relacionamento. E a gente vê que na cooperativa as métricas, a mensuração de resultado ela é mais inteligente, ou seja, ela vai muito na satisfação real do cliente, no atender o que ele precisa, né? No entender para poder atender. Como que funcionam os produtos? Que a gente vê que na pessoa jurídica, trouxe exemplo que o Cicobi ele é gigantesco o portfólio, né? Você pega, por exemplo, no segmento agro também, fala um pouquinho pra gente, e na pessoa física também. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque muita gente, inclusive, tem a visão deturpada. Cooperativismo, tem como investir na cooperativa. Gente, a cooperativa ela é uma máquina que precisa de combustível, e um dos combustíveis, ele é o funding, é a captação do recurso, tá? E não comparem nunca a cooperativa com o banco, porque a forma de trabalhar, ela respeita a visão de vida que a cooperativa tem em relação com as pessoas e que os bancos podem ter. Então, alguns produtos, não é que as cooperativas estão atrasadas, elas simplesmente não vão ter, porque não faz parte do que elas entendem como natural para a relação. Então, não comparar, porque você atender o cliente investidor não significa que você tem que ter um portfólio igual de um banco digital, tradicional, uma corretora que distribui de outras casas, né? Perfeito, Fala um pouquinho para a gente, Emerson. E essa parte é muito interessante, porque se a gente consegue levar para a pessoa, né, falo para o nosso prospect ainda, antes de chegar na cooperativa e que não conhece cooperativa, né? Todo pano de fundo e o princípio, imagina o seguinte, né? Você, Ronaldo, né, não está em cooperativa, não conhece e se serve do mercado financeiro. Se eu te falo o seguinte, olha, imagina um lugar que você vai vir, que você é dono, né?
e que te atende na plenitude em tudo que você usa de banco, beleza? Ou seja, tudo que você tem em banco, a gente também te oferece. Cartão, produto para pessoa física, para pessoa jurídica, para o agro e tudo mais. Tá. Né? Então, falando já de portfólio, a gente tem tudo que um banco oferece, a gente oferece também, falando aqui da Unicentro BR. Né? Só que com alguns diferenciais. Né? São produtos mais baratos, são os mesmos produtos, mas já custam menos para você, né, contratar e utilizar, que você já usaria da mesma forma. Né? E que depois de um ano você ainda tem uma parte das sobras no teu bolso. Né? Então isso te faz, e na hora que você pula nessa piscina, né, querer degustar de tudo. Porque, por exemplo, quanto você mais utiliza, mais você vai ganhar sobras depois daquele período, por exemplo. Então, na prática, a cooperativa, na hora que ela vai fazer a composição de como que eu vou pagar as sobras, por exemplo, do ano anterior, para todos os cooperados que tiveram aqui, ela vai separar, principalmente em 3 grandes pilares. Né? Tem um percentual dessas sobras para quem utilizou o pilar de captação, ou seja, investimento, aplicou os recursos aqui com a gente tem vários produtos de investimento que são iguais, de banco, somente na renda fixa. Né? O CDB de um banco chama o RDC aqui na cooperativa, com os mesmos, né? Garantias, 250 mil, lá no banco chama FGC, aqui chama FGCOP, mas a mesma coisa, de como garantia. Né? Então a gente também tem. Então, esse é um pilar. O outro pilar, eu precisei tomar crédito no banco. A gente tem toda e qualquer linha de crédito que um banco tem. Então, esse é um outro pilar. Então, você usou aqui também. E usou toda a parte de produto e serviço, que usou a conta corrente, usou cartão de crédito, né, produtos, foi fazer um consórcio. No banco tem, a gente também tem. Então, em vez de fazer lá, fez aqui. A administração é menor, então o custo é menor. E assim sucessivamente. Só que você utilizou todos os pilares. O pilar de investimento, o pilar de crédito e o pilar de produto e serviço. Depois de um ano, proporcionalmente, você vai ter sobras referentes aos 3 pilares. Então, assim, quando a pessoa entende isso, fala, cara, para que eu vou usar um banco? Né? E, além de tudo, né, todo o resultado que eu ajudei a gerar naquela agência voltou uma parte para aquela comunidade. Né? Então, também ajudei a comunidade local. Né? É uma estrutura que ela é inteligente, ela é sustentável literalmente sustentável, na plenitude da palavra. E assim, falando de soluções mesmo, hoje você que está nos acompanhando aí, que tem, que empreende, que tem familiar que empreende, por exemplo, eu estou trazendo o exemplo da AgriShow, que é o evento que está acontecendo, a maior feira que envolve tecnologia e agricultura, né, da América Latina, que está rolando nessa semana de gravação aqui em Ribeirão Preto. Você pega para ver, por exemplo, o portfólio das cooperativas, eles estão ali totalmente em linha com os bancos de atacado. Eles estão totalmente em linha, assim, então não tem nada. Hoje você que tem a solução de cash, você tem aí uma empresa que um familiar, tudo, fala para conhecer o cooperativismo. Conheça, porque assim, você tem solução de cash, você tem meio de pagamentos, você tem tudo. Exatamente. A questão é um portfólio que ele não tem, o cooperativismo ele quer atender. Você que quer, inclusive, trabalhar na cooperativa, o cooperativismo ele quer atender o cliente bancário totalmente, todas as pontas, para que esse cliente não dependa de um banco e possa ser simplesmente um cooperado e viver da cooperativa o relacionamento principal dele no mercado. Então, para atender esse cliente de um banco, eu tenho que ter uma estrutura de uma alta renda, tenho que ter estrutura de investimentos, eu tenho que ter um especialista para conversar com ele, tenho que ter um especialista de crédito, tenho que ter especialista PJ, porque para atender e tirar esse cliente de um banco para que se torne cooperado, você que quer trabalhar em cooperativa, entenda isso. Seu trabalho talvez seja mensurado como um trabalho bem sucedido quando você consegue trazer um cliente de banco e ele se torne um associado e na cooperativa ele tem o principal relacionamento dele. Aí foi o gol da sua carteira quando você traz esse cliente de banco e ele se torna associado. Então, claro que o portfólio ele é bom e vai ser cada vez melhor. Perfeito. Né? É isso mesmo. E agora, chegando aqui na reta final, Emerson, que recado que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo em relação à Sicoob? A Sicoob, ela continua crescendo, pelo visto, né? Uhum. E, assim, pelo visto, numa velocidade que tá bem longe de começar a frear, né? Perfeito. Assim que você vê que, cara, não somente a tua singular, mas no geral. Uhum. A Sicoob está contratando? Sim, estamos contratando, né? Estamos em franca expansão. Né?
E precisando de muita gente boa, e aqui define-se gente boa que gosta de gente, como a gente falou, e que gosta de fazer negócio, prefere cooperar do que competir, né? Então, por exemplo, falando só do nosso pedaço aqui do Sicoob, do Unicentro BR, a gente tem várias oportunidades, principalmente na rede de agências, né? Acho que no link aqui você vai deixar, né? Você vai deixar o link para as pessoas se candidatarem, inclusive, e vai servir para o Brasil inteiro, para onde a gente tem oportunidade dentro aqui da nossa singular, e falando, Legal. por exemplo, indiferente dos cargos também, tá? Seja para o cargo de entrada, seja para o gerente de negócio, na pessoa física ou na pessoa jurídica, e seja também como um gestor de agência, que a gente chama aqui o gerente de agência, né? Legal. Você que está nos ouvindo, inclusive, corre lá porque o site é muito bem organizado. As vagas vêm com descrição, região e também nada impede que você, além de, obviamente, se cadastrar no Trabalho Conosco, você siga também as redes sociais da Sicoob, LinkedIn, Instagram e procure aquele gestor no LinkedIn, se apresenta, vai bater um papo. O próprio Emerson Ferreira também vai colocar também aqui na descrição o acesso do LinkedIn dele, mas fica uma provocação. Eu ouvi uma frase essa semana agora, bem interessante, que é moleque que não sai pra rua não vende picolé. É assim, é verdade. Você tem que sair pra rua, você tem que se dar as caras, tem que se expor. Então, assim, eu achei essa frase muito simples e é verdade. Você tem que sair pra rua, você tem que se expor. Todo mundo tá fazendo igual, todo mundo tá esperando a cooperativa vir atrás, o banco vir atrás, todo mundo tá esperando que bata na porta a oportunidade. Vai procurar, vai se aproximar. Vai bater na porta, vai se apresentar, perguntar se tem oportunidade, vai na agência levar currículo presencialmente. Não faça o que todo mundo faz. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, olhe, me candidato numa vaga, põe o currículo apenas, isso é ótimo. Mas faça além, vá, se relacione, procure. Tem muita vaga boa aqui, tá? E tem muita gente que está precisando dessas vagas boas e ainda não estão se encontrando. Então, bora fazer esse match. Exatamente. Né? Eu comento muito, porque eu falo que um dos meus propósitos de vida, né, é ajudar as pessoas. Né? E como é que eu chego nessa resposta? Uma das ações que eu aprendi aí ao longo dessa jornada, né, como gestor, é trabalhar também com mentoria. Né? E uma das primeiras perguntas que eu faço é assim, cara, o que você gosta tanto de fazer a ponto de fazer de graça? Né? E essa pergunta para mim é o ajudar as pessoas, né? E aí por isso que, por exemplo, mentoria é uma coisa que eu adoro fazer, ser gestor, porque a gente ajuda as pessoas, e trabalhar em cooperativa só complementou. Tá no teu sangue. Exatamente. Essa questão de gerar valor. Isso. Até porque as pessoas vão se lembrar do Emerson, não pela meta que ele entregou no mês 8 de 2018, não. Elas vão, claro que o resultado é rente, tá falando que o resultado é importante pra caramba. Não tem filantropia, ele bem trouxe. Mas a tua preocupação em gerar valor. O associado, o cooperado ou o cliente, seja como for, ele vai lembrar de você quando você participar de uma conquista dele. E não tô falando conquista de você ajudar ele a comprar um imóvel de luxo, não. Pode ser a renegociação de uma dívida que limpe o nome dele. Pode ser uma composição de dívida aí que faça ele dar um desafogo ali, ganhar um prazo para pagar algo que está apertando ele. Pode ser um crédito para comprar o primeiro carro dele, financiamento de um primeiro veículo. Pode ser a primeira casa dele, pode ser alguma linha de crédito para ele poder colocar uma piscina na propriedade dele, para dar uma reforma bacana para a patroa ficar feliz ali na casa. Tudo isso daí é sonho, tudo isso daí gera um vínculo emocional, né? Então, é uma preocupação de você ser marcado na vida das pessoas pelo que você faz por elas. Isso. E não somente pelo produto que você entrega, que isso daí se esquece, né? Perfeito, perfeito. Eu comentei essa parte da mentoria para trazer um ponto que você falou da exposição, porque eu sempre trago isso nas minhas mentorias quando a gente fala de carreira, que eu falo o seguinte, para a carreira, seja para a gente se manter, seja para a gente fazer uma transição, procurar uma promoção, para mim está sempre galgado em 4 pilares. Né? O pilar do resultado, primeiro, como você trouxe, o resultado é rei. Né? Vou usar essa frase para mim. A parte do comportamental, né? Da competência, da habilidade, da atitude, que a gente fala do eixo Y, né? Mas os outros 2 pilares também são muito importantes e às vezes pouco explorados. Né? O terceiro que eu sempre trago é o ponto da exposição. Né? Então, quanto a gente está dando a cara a tapa, realmente eu quero aquela oportunidade, eu quero galgar. Quando eu fiz
toda essa mudança dentro do próprio banco, mas como se estivesse trocando de empresa, foi porque eu estava olhando algo lá na frente e corri o risco, né? E aí me expus muito nesse sentido, estou falando de exposição do ponto de vista de risco, como do ponto de vista de procurar, de ir atrás, de dar a cara a tapa mesmo. E o quarto, e não menos importante, é muita transpiração, né? Porque você precisa disso para entregar os outros 3. Se precisa. E às vezes as pessoas, por exemplo, estão procurando a promoção, né, dos sonhos, né, na cidade dela, porque ela não quer mudar, porque ela não tem disponibilidade, não vai abrir mão de nada para aquilo. E muitas vezes isso não acontece, gera frustração. Né? Então, eu falo o quanto a gente quer transpirar, está disponível a transpirar. A gente falou um pouco da disponibilidade e tal, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu tenho um menino de 15 anos, né, o Miguel, e o apartamento que eu moro hoje, na vida dele, é o 15º. Né, de mudanças por aí, para o trabalho, né, e tudo mais. E tá tudo certo, né? A questão é, nesse quarto pilar, né, o pilar aqui da transpiração, é o quanto você está disposto a transpirar em prol do teu objetivo. Né? E aqui não tem resposta certa ou errada. Tem, né, N pessoas que eu conversei ao longo da carreira e falei, assim, eu entendo, né, que eu estou, às vezes, elegível, apto, que até empresa quer mais do que eu seja promovido. Mas eu sei que para isso eu vou ter que mudar, isso vai abalar família, estrutura. E tá tudo certo, cara, eu sou feliz aqui, puder ficar aqui, tá tudo certo. Beleza, ok, uma decisão de vida, não tem certo ou errado. O importante é a pessoa estar ciente com aquilo. O que não dá é o contrário, né? Assim, eu quero, né, me movimentar, eu quero crescer e tal, mas, cara, você mora numa cidade que tem a única agência da cidade, né? Então, para crescer, se tiver oportunidade, vai ser em outra. Né? E a mais próxima fica a 200 quilômetros de distância. E aí, como é que a gente faz essa matemática? Né? Aí a pessoa está frustrada, quer, mas não abre mão. Que eu falo que é esse pilar da transpiração. Quanto você está a fim de transpirar? Né? A tua oportunidade, como você bem colocou, essa frase eu amei, vou usar ela. A tua oportunidade do tamanho da tua disponibilidade. Perfeito. É isso. E assim, transpirar nem sempre é somente da locomoção. Com certeza o Miguel vai estar crescendo já muito preparado, cascudo para a vida, vendo o pai dando exemplo de que mudar faz parte do jogo. Tá na conta. Mas às vezes transpirar é simplesmente você abrir mão de um salário para ganhar um pouquinho a menos e pensando na qualidade de vida, pensando em você ter um variável maior e você ter uma escalabilidade de cargos aí maior também no curto prazo até, não somente no longo prazo. Então, transpirar é você ter coragem de deixar a zona de conforto do lugar que você gosta, que está há 15 anos, para você se provocar. Então, tudo isso daí é necessário. Só inspiração não leva a lugar nenhum. Precisa né? de transpiração. A inspiração apenas, a inspiração é importante, mas se você não tiver tanta, não vai sentir falta se tiver transpiração. E tem tantos exemplos, assim, vou completar ainda um ano, e quando a gente foi montar a equipe, né, a gente tem agências bastante espalhadas, mesmo falando de São Paulo, né? Desde o ABC, por exemplo, até Osasco, né? E nas contratações, no começo era mais fácil, porque você tem vaga praticamente em todo lugar, você tenta adequar onde a pessoa mora, mais ou menos onde ela vai trabalhar. Conforme vai completando o quadro, fica mais difícil, né? Então, olha, você mora no ABC, a vaga que eu tenho hoje, vou dar esse exemplo porque é muito extremo, Faria Lima, né? E aí, você topa? Assim, é longe, mas hoje é a única vaga que eu tenho e eu gostei de você, do perfil e tal. E de pessoas que mega compraram, falaram, não, tudo bem, eu sei, mas eu estou olhando para frente e tal. E trabalharam durante todos esses dias com um sorriso no rosto, com muita vontade. E na primeira oportunidade que a gente teve, né, de cadeira vazia, falou, opa, peraí, eu tenho uma vaga lá no ABC, eu tenho Joãozinho que está aqui na Faria Lima, vamos transferir. Até porque você está preocupado que o teu colaborador tenha qualidade de vida. E para o negócio vai ser melhor. Então, é aquela coisa assim, é mútuo, né? Se esforça que vamos esforçar a hora que tiver aqui. A oportunidade a gente ajusta. É isso. Né? Que fantástico, Lucão. Bom papo, hein? Então, você que está nos acompanhando aqui, gente. Aí, Corinthians. Lucão, a semana agora, Lucão, é uma semana meio triste pra vocês. Mas vale o registro, né? Pra gente também, tá? Então, beleza. Você que está acompanhando agora esse Homecast, ele foi gravado aqui. Hoje é o dia 4 de maio. Quinta-feira ele está indo ao ar dia 9 de maio. Isso, Lucas? Muito bem, então. Então, de lá para cá, talvez o Corinthians tenha ganho alguma partida.
né? Tomara que não, mas mas o papo foi muito bacana. E você que está nos acompanhando, não deixa de seguir. Na descrição tá aqui o link do LinkedIn do Emerson, também tá o link do trabalho conosco da Cicobi Unicentro BR, Unicred, eu vou falar da concorrência, da Cicobi Unicentro BR. E, mais importante, gente, estude cooperativismo. Estudem mesmo, porque até eu vou corrigir, falei concorrência não, são co-irmãs. A Cicobi, ela é excelente, ela tem 340 empresas dentro de um sistema. Se você bate um papo com um gestor, seja ele gerente geral, seja quem for, você tem que demonstrar o DNA do cooperativismo. A cooperativa não quer alguém que entre na cooperativa achando que vai fazer um estágio para ir para o banco. Ela tem tudo que você precisa para a carreira. Então não tem, faz sentido você se preparar. E eu já ouvi isso daí algumas vezes, pessoas que não entraram, ainda bem, para o bem delas e da cooperativa, que elas iam entrar na cooperativa para ganhar musculatura e para banco. Mas por quê? Se a cooperativa tem tudo que você precisa. Então, estude cultura, converse com um colega, chama no LinkedIn, pergunta como que funciona o dia a dia, pergunta para pessoas que saíram de banco, que foram para a COP, como que é a mudança de vida delas. Estude um pouco mais sobre essa questão de sobras. O pessoal pergunta muitas vezes, PLR e tal. Cooperativismo entrega tudo que um banco entrega, mas de um formato diferente. Então, estude um pouquinho mais, porque realmente aqui passa um caminhão de oportunidades. E aqui na expansão que a Unicentro BR tem, fica um pouco representado do apetite que o Cicobi tem. Então, não deixe de acompanhar em redes sociais também, porque eu sempre vejo ali vagas anunciadas. E, por exemplo, quem está acompanhando o Cicobi, essa semana agora viu em primeira mão ali, né? E assim, viu, acho que exclusividade quase, a transmissão do AgriShow. Um show sobre o agronegócio, sobre mercado financeiro para o mundo do campo, né? E a Cicobi trouxe ali um conteúdo aberto. Então, quem está seguindo redes sociais já foi agraciado aí com esse conteúdo de primeira. Então, fiquem bem ligadinhos, tá? E não deixe de deixar seu curtir aqui, seu like. Acompanhe também no Spotify, você que não está com tempo aí de parar para ver. Pô, no Spotify tem ali, você consegue ouvir tranquilinho, indo para o trabalho, indo para academia. E acompanha aqui o nosso podcast, que daqui a pouquinho, Luquinhas, estamos chegando a quase 60 mil inscritos. Estamos batendo quase isso, né? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém, pra gente bater os 60 mil no mês de maio ainda, né? E já siga o Emerson, siga a Cicobi e semana que vem tem mais. Emerson, muito obrigado, tá? Parceiro, a conversa foi maravilhosa. Obrigado pela Cicobi também, sempre ser essa parceira nossa aí de vida. Obrigado pelos presentes, que presente aqui a gente se estapeia nos bastidores, né? Porque assim, presente bom ainda, você viu a agenda dos caras, Lucas? Agenda de primeira, hein? Isso aqui vai fazer vai dar uma briguinha depois, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Capa dura, top, ó. Isso aí. Eu já, no dia que ele trouxe com a Magda, eu já peguei a minha e nem mostrei pro resto, entendeu? Aí, agora, pode ó, Lucas, capa dura. Cicobi, muito obrigado Se cooperou, ganha pelo carinho então de não tem sempre. briga, Boa, então olha aí, tá? fica não incentivo. Tem competição, tem cooperação. Boa. Se cooperou, ganhou. Fica o incentivo também, tá? E que fique claro, aqui é um convite que nós fazemos para a cooperativa, e como trouxemos outros players também, porque nós admiramos, nós gostamos, e nossa ideia é levar o mercado da forma que ele é, então sem viés, sem bandeira, e sim promovendo aquilo que a gente acredita, e nós acreditamos muito no cooperativismo. Fechou? Pessoal, muito obrigado, Emerson. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, obrigado, agenda. Luqueta, tamo junto e Valeu, bora lá. Tchau, pessoal.